Fala galera, beleza? Hoje quero trazer um vídeo um pouquinho diferente aqui no canal e basicamente, é aonde eu alocaria os meus recursos se eu tivesse 10 mil reais disponível para investir, tá? Quais fundos imobiliários eu compraria com 10 mil reais hoje, tá bom? Hoje. Lembrando que essa é apenas a minha opinião, galera, tá? Não é nenhum tipo de recomendação de compra. Como vocês sabem, eu utilizo o Dividend Yield futuro, que eu tomei a liberdade de chamar assim esse indicador, para poder definir quais fundos eu vou investir. Então, se eu tivesse 10 mil reais hoje, eu fiz uma seleção aqui de fundos que seriam os fundos que eu investiria. Beleza? Então vamos lá. Bom, galera, se eu tivesse 10 mil reais hoje para construir uma carteira de investimentos em fundos imobiliários, eu teria alguns pilares, da estratégia por trás desse investimento. O pilar fundamental, tá, talvez o mais importante aqui, seja o pilar da diversificação. Então a ideia é a gente conseguir construir uma carteira equilibrada, que tenha aí tanto fundos de papel quanto fundos de tijolo. Então percebam que antes de selecionar quais fundos vão fazer parte dessa carteira, eu determinei umas condições. Eu preciso que esses fundos atendam a essas condições. E quais são essas condições? Bom, parte da minha carteira, galera, especificamente 15% dela, o que equivale a R$ 1.500, eu investiria em fundos de papel do tipo High Yield, que são aqueles fundos que se expõem a um risco um pouco maior, porém tem também como compensação um retorno em dividendo maior também. Tá bom? Bom, eu também teria 15% de papel de risco médio, que são aqueles fundos que têm uma qualidade de crédito um pouco superior aos fundos high yield, mas que também mantém aí um dividendo bem interessante. Beleza? E por fim, galera, em relação aos papéis, eu teria aí 15% também alocados em fundos de papel do tipo high grade, que são aqueles fundos mais conservadores, mais defensivos, que costumam ter uma maior previsibilidade no valor do rendimento, ainda que este não seja tão grande como os outros dois que eu citei. Bom, eu teria também, galera, com esses 10 mil reais, eu alocaria 15% em fundos híbridos, tá? E por fim, eu alocaria 40% em fundos de tijolos, beleza? Então percebam que se a gente for somar aqui a parte de papel da carteira, a gente teria 45% contra 40% de tijolo e 15% híbrido, tá? Então, os fundos que eu vou selecionar e vou mostrar para vocês já já, eles se baseiam nessa proporção. Tá? Então a ideia é não fugir dessa proporção quando a gente for selecionar os fundos para compor essa carteira hipotética. Beleza? Aqui eu trouxe para vocês só a forma gráfica dessa distribuição. Então percebam aqui que a gente tem o azul mais escuro são os tijolos, os 40% de tijolos, que são fundos com um lastro um pouquinho melhor, porque são lastros imóveis e lastros físicos, enfim. A gente tem aqui a parte dos fundos high yield, middle risk, high grade e híbrido, beleza? Bom, galera, e quais seriam esses fundos? Eu não vou aqui perder muito tempo no meu painel de controle que eu tenho aqui, que são os fundos que eu acompanho com maior atenção. E tenho aqui a média histórica de rendimento por mês, o valor atual, o PVP deles, enfim. Eu não vou perder muito tempo nessa parte aqui, mas é importante que vocês entendam que eu me baseei exclusivamente nessas tabelas para poder selecionar os fundos que eu vou mostrar para vocês agora, tá? Então vamos lá. Quais fundos high yield eu escolheria para essa carteira de 10 mil reais? Esse valor que eu coloquei aqui em cima é o valor para cada um desses fundos que eu vou citar aqui, tá? Eu peguei ali o valor de R$ 1.500, correspondente a 15% da carteira, que a gente viu ali no último gráfico, e separei aqui para cada um dos fundos. Então vamos lá. O primeiro fundo do tipo high yield que eu teria certamente seria o fundo RPR11, tá? Já falei dele aqui no canal. É um fundo high yield, fundo que entrega dividendos excelentes. É o fundo, vou passar rapidamente aqui, com o maior dividend yield futuro, tá? Tanto em 2022 como desde o IPO, tá? De todos os fundos de papel que eu analisei. Então assim, é um fundo que certamente precisa compor a minha parte da carteira high yield. Beleza? Aqui eu tenho o valor de cotas que eu conseguiria comprar com base, galera, importante, tá? No valor que ele foi negociado hoje, mais ou menos umas 4 horas da tarde, tá? Então pode ser que esse valor tenha tido uma pequena variação, normal, agora no fechamento do pregão, dia 5 de janeiro, mas a quantidade de cotas deve ser mais ou menos essa mesmo, tá bom? Qual o segundo fundo high yield que eu colocaria na minha carteira? Gente, o CACR11. Tá? Ele tem um valor de mercado aí muito próximo do RPR, por isso seria possível adquirir 5 cotas dele. É um fundo high yield, entrega
excelentes dividendos também, tá bom? E para fechar aqui os fundos high yield, eu teria o DEVA 11. Por que eu teria o DEVA 11? Bom, primeiro porque o DEVA 11 também é um fundo excelente pagador de dividendo. Mas mais do que isso, galera, o DEVA 11 ele está sendo negociado, vou mostrar aqui rapidamente para vocês, a um PVP de 0,88, tá? 0,88 aqui, ó, em laranja, tá? Então, assim, é um fundo que além de pagar bons dividendos, ele tem um potencial de valorização de cota muito grande. Então, além de eu ganhar os dividendos mensais desse fundo, pode ser que lá na frente, agora mais para o final de 2023, eu consiga ter um lucro legal vendendo as cotas dele, beleza? Bom, essa seria a minha parte high yield da carteira. E quais seriam os meus fundos Middle Risk, tá? Aqueles fundos de risco médio. Primeiro, o VGIP 11, já trouxe um vídeo aqui no canal falando sobre ele. Tá, um fundo muito sólido, muito interessante. Teria também o BARI 11, um dos últimos vídeos do canal falei sobre ele também, tá? Um fundo de risco médio. O único ponto negativo dele, na minha opinião, né, é a taxa de administração, que é muito alta, porém ele aí tem ótimos dividendos, tá bom? E por fim eu teria aí o REC 11, que ele tem algo bem parecido com o DEVA. Além de ele entregar bons dividendos, ele também tem um potencial de valorização bem positivo, né? Vejam aqui, ó, vou destacar para vocês que no valor que eu falei para vocês de hoje, 4 horas da tarde, ele estava com um PVP de 0,93. Então, assim, é um fundo que ainda tem um potencial interessante de valorização de cota. Então, a gente está ganhando aqui em dois lados, né? Tanto nos dividendos quanto na possível valorização da cota. Beleza? Agora olhando um pouquinho para os fundos high grade, galera, aqueles papéis mais seguros. Quais seriam os papéis que eu montaria para essa carteira? Bom, eu teria o VRTA 11, também é um fundo que eu já falei aqui no canal, um fundo bem seguro, bem tranquilo, tá? Seria possível comprar 6 cotas dele, né? Os outros Middle Risk também são 6 cotas. Eu teria também, para compor essa parte mais defensiva da carteira, o fundo CPTS 11. É um fundo que vocês vão perceber que além de ele ser um fundo bem conservador, né, que eu já falei aqui no canal, ele também tem um potencial de valorização. Vejam só, 0,91 o valor que ele está sendo negociado hoje em relação ao seu valor patrimonial. Então tem um potencial de ganho aqui também, beleza? De ganho de capital. E para fechar os fundos high grade, galera, eu teria aí o KNSC 11, tá? Seria possível comprar 6 cotas desses fundos. E agora, né? Talvez a parte mais curiosa aí do vídeo. Quais seriam os fundos híbridos que eu teria? Bom, certamente o primeiro, galera, é o ARCT11, tá? Um fundo híbrido do tipo logístico. Ele tem algumas coisas meio obscuras, né? O relatório gerencial dele é bem ruim, talvez um dos piores aí, mas acreditem, galera, ele é o híbrido barra tijolo, né, com o maior rendimento de todos. Vejam só aqui, ó, tá em primeiríssimo lugar, tá? É em relação ao dividend yield futuro. Já falei para vocês o que significa isso. Bom, o segundo híbrido que eu teria certamente seria o fundo SARI 11, tá? Um fundo que eu também já trouxe no canal. Percebam que quase todos os fundos aqui eu já trouxe no canal, né? São fundos que eu achei importante destacar aqui para vocês, tá? É um fundo de lajes corporativas que também tem galpões logísticos no seu portfólio. E por fim, galera, eu teria o RBVA11, tá? É um fundo aí de laje, né, corporativa, e seria possível adquirir essa quantidade de cotas desses fundos. E para fechar, galera, quais são os tijolos que eu teria, tá? Primeiro tijolo, sem dúvida alguma, o PELOG 11, tá? É o logístico aí com maior dividend yield futuro. Vou mostrar rapidamente para vocês. Vejam aqui, ó, ele está em 7º lugar, tá? Geral. Ele tem um dividend yield futuro de 1,06%. Olha que interessante. A gente está falando de um fundo 100% logístico, tá? Sem alavancagem e tal. Já falei dos pontos negativos dele em um vídeo específico do canal. Se tiver interesse, dá uma olhadinha lá. O segundo tijolo que eu teria para essa carteira de R$10.000 seria, sem dúvida alguma, o AIEC11. É um fundo de lajes corporativas, tá? É um fundo que está extremamente descontado. Vou mostrar aqui para vocês. Ele está em 3º, tá? Aqui no ranking geral que eu construir, né? Ele está sendo negociado a um PVP de 0,65, galera. É um desconto de 35% em relação ao valor patrimonial. Então percebam que no valor que ele está sendo negociado hoje, teria-se um dividend yield futuro acima de 1% ao mês, com um grande potencial de valorização de capital. Então, assim, é um fundo que certamente não faltaria na minha carteira de tijolo, beleza? E olha só que interessante, seria possível comprar 20 cotinhas dele, né? E para fechar, galera, só para diversificar, finalizar essa diversificação da carteira, eu teria um fundo de shopping, tá? De todos os fundos de shoppings que a gente tem sendo negociados hoje, o HSML11 certamente é aquele que apresenta o maior potencial de dividend yield futuro, tá? Até por conta do desconto que ele está sendo negociado hoje. Eu vou trazer aqui para vocês. Ele está sendo negociado a 0,78, tá? Um desconto aí de 22% e tem um dividend yield futuro de 0,84, tá? Bem interessante, tá bom? Percebam aqui só a título de exemplo, ó, o MOL 11, ele está sendo negociado também com desconto, mas um desconto menor, né? E tem um dividend yield futuro bem menor também, tá vendo? O VISC 11 é a mesma coisa, ó, o desconto de 10% só, em comparação a 22% aqui do HSML, e um dividend yield futuro de 0,69, tá vendo? Então, assim, esses seriam certamente os tijolos
que eu utilizaria para compor a minha carteira de investimentos. Beleza? Bom, para finalizar o vídeo, galera, eu trouxe aqui só a forma gráfica, tá, de todos esses fundos. Olha só que interessante. A gente está falando aí de 15 fundos imobiliários, fundos bem diversificados, com propostas bem diferentes, o que garante aí uma certa segurança em relação à mitigação de riscos. É claro que alguns fundos aqui são mais arriscados que outros, natural. A gente percebe aqui, né, a maior parte do patrimônio, como eu já falei lá no outro gráfico, é em tijolo, né, acaba sendo em tijolo. Eles representam aí 40% da carteira. A gente tem outros 40% aqui em papel, acho que é 45%, né, galera? Desculpa. É 45% em papel e 40% em tijolo, tá? Só corrigindo. E aí, os últimos 3 fundinhos aqui o ARCT 11, o RBVA 11, do tipo híbrido. Beleza? Bom, galera, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Essa é a carteira que eu montaria se eu tivesse 10 mil reais hoje. Não é nenhum tipo de recomendação, é apenas uma análise dos números e o que os números disseram para eu escolher. Beleza? Galera, muito obrigado, até a próxima.